Então, pessoal, continuando a falar sobre o RMN, vamos falar um pouquinho do RMN de próton. Quando eu estou falando em RMN de próton, eu vou verificar então o que é lá no meu espectro final, sinais de hidrogênio. Mas lembrando que se todos os hidrogênios forem absorver, no mesmo local, a gente não vai utilizar essa ferramenta. Isso significa o quê? Que dependendo da vizinhança que eu tenho, ela vai influenciar então nessa absorção do meu spin nuclear. Então, a vizinhança, ela vai me dizer, vai me direcionar aonde esse hidrogênio está. Porque se eles estivessem todos com a mesma vizinhança, eu não conseguiria verificar essa diferença. Então, no caso, o RMN não serviria para nada, certo? Então, o que acontece? Um hidrogênio, ou um spin nuclear, ou um núcleo, ele pode estar num ambiente químico com pouca diferença, o que eu consigo observar, e quem está ligado a ele pode blindar ou desblindar ele, ou seja, deixar com que eu consiga ver os vizinhos dele e aonde esses vizinhos estão absorver, ter um campo de maior absorção energética, um campo de menor absorção energética, ou diferença energética entre um estado de spin e outro. Então imagine, se eu tenho um spin nuclear, eu tenho um núcleo aqui, o spin, ele vai se alinhar de acordo com a radiação externa aplicada, e quando ele se alinha, vocês lembram que ele muda então o seu alinhamento quando esse campo externo é aplicado, e assim ele vai reproduzir um sinal pela diferença entre um estado de spin e outro. Porém, esse núcleo, ele tem vizinhos, ou seja, ele tem outros átomos por perto. E esses outros átomos por perto, se apresentarem uma semelhança energética do seu núcleo, o que vai acontecer? Vai blindar esse meu núcleo principal. E dessa forma, eu não consigo ver uma diferença energética, eu consigo ver essa diferença energética só resultando deste núcleo. Então, os elétrons que circulam perto desse núcleo, eles vão influenciar muito. A tendência pode ser blindar ou desblindar. Quando a gente fala em blindar, é porque a gente tem núcleos, com elétrons muito pouco diferentes. Quando eu tenho elétrons com grande diferença, até a gente pode falar de eletronegatividade mesmo, a gente consegue observar então uma desblindagem do meu núcleo, do meu hidrogênio. Mais à frente vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma molécula então de álcool. Então, o que eu tenho para fazer análise de RMN? Eu vou analisar o quê? Se eu estou trabalhando com RMN de hidrogênio, eu vou analisar o meu hidrogênio. Então, se vocês verificarem este hidrogênio e este hidrogênio, qual a vizinhança dele? É o carbono, certo? O carbono ligado, obviamente, a um oxigênio, certo? Então, esses elétrons aqui, esses átomos aqui, eles têm um núcleo muito semelhante, de energia, que vai ser essa diferença energética que vai ser observada, é muito semelhante entre os três. Então, a gente pode dizer que eles são quimicamente igual. Já esse hidrogênio aqui, olha o vizinho dele, um oxigênio. Então, automaticamente, esse átomo aqui, ela vai ter uma absorção, que é igual a esse aqui, porém, pela vizinhança que ele tem, vai interferir, então, na energia que envolve este átomo de hidrogênio. Então, toda vez que eu tiver um átomo diferente, mais eletronegativo, ele vai interferir no meu campo magnético também. O que eu posso observar? Que esses aqui que têm menos interferência, que são mais blindados, eles vão acabar aparecendo no que a gente chama de campo mais alto, que é mais energético. Este aqui, ele é desblindado, a gente usa essa palavra desblindado, porque ele vai aparecer em campos de menor energia, tá? Ou campos menores.
Depois, mais para frente, a gente vai entender um pouquinho mais, mas guardem isso. Esses três são quimicamente igual, né? Eles são blindados, porque eles não têm ligados a ele átomos muito eletronegativos, enquanto este aqui tem um eletronegativo bem próximo a ele. Obviamente, pessoal, se eu estivesse falando deste aqui e aqui tivesse um carbono, aqui, esses três teriam um comportamento diferente de quando eu tenho ainda próximo a eles um oxigênio. Depois a gente vai ver casos bem particulares. Então, observem aqui, ó. Aqui eu tenho ligado esse carbono 4 hidrogênios. Quimicamente são iguais, porque a vizinhança é igual. Esses três aqui também são quimicamente igual, esses dois quimicamente igual, este aqui também é o único. Porém, se vou observar o que tem de diferença entre eles, aqui eu tenho 2 cloros, 1 cloro e aqui 3 cloros. Então, este spin nuclear, ele é blindado, porque eu não tenho ninguém que vai interferir de forma diferente na absorção lá do meu campo magnético, da minha radiação magnética. Então, eu tenho um deslocamento dele em campo bem alto, que a gente chama de maior energia. Por exemplo, aqui 0,2, tá? Então, esse aqui é um deslocamento que a gente vai ver lá na frente. Depois eu explico melhor para vocês o que significa isso. Quando eu tenho um cloro, olha o que aparece. O deslocamento desses hidrogênios lá no meu espectro vai para 3. Ele desblinda, ele diminui essa energia de absorção. Então, eu vou ver ele em campo de menor energia. Quando eu tenho 2, ó, aumenta mais ainda, eu desblindo mais ainda. Então, eu vou ver em campo de menor energia ainda, ó, de 3 passou para 5,3 e sucessivamente. Então, átomos eletronegativos, eles desprotegem e acabam dando valores de deslocamento maiores em campos menores, tá? De menores energias. Os átomos mais eletronegativos causam um aumento do deslocamento químico. Por que eles causam? Em função disso aqui, ó. Eu tenho, então, uma absorção resultante então, do alinhamento dos meus spins, e os vizinhos ao meu próton, eles vão interferir, eles podem blindar, tá? Ou podem desblindar. Essa blindagem magnética faz com que ele fique em campo de maior energia e a desblindagem de menor energia. Isso é muito importante porque a gente vai ver lá na frente, certo, pessoal?